Pois é, minha galera! Salve, salve, salve! Quase que Marco Filhos me pega pelo pé! Pois é, galera, a gente tá começando mais um podcast da TV Batatinha Web. Se todos nós tivéssemos plena certeza das causas que defendemos, viu? Argumentando de maneira clara nossos pontos de vista e sustentando nossas ideias fundamentais em resultados sérios obtidos de trabalhos importantes, passando uma imagem forte de pessoa que somos, alguns diriam que somos empoderados. E hoje a minha convidada é uma empoderada, é a Jaime Paixão, que vai chegar pra gente aqui e vai falar tudo. Jaime, você que é uma mulher que tem uma capacidade extraordinária, você que tem uma história de vida maravilhosa, um legado, tem diversas oportunidades, não só para você se deu, mas como deu também para as pessoas que te seguem, para seus alunos, como poetisa, que mulher gosta de ser chamada de poetisa, sabe? Como escritora, como pedagoga, uma mulher negra, preta, empoderada, virada no tetererê. Jaime Paixão, seja bem-vindo ao Pode no Pode da TV Batatinha. Boa noite, negra, bonita, empoderada. Como é que tá você, minha flor? Boa noite, é um prazer estar aqui. Prazer é todo meu, rapaz. Jaime, me diga quem é você, conta pra gente. Novamente, boa noite, né? É um imenso prazer entender que chegar até aqui, a caminhada foi grandona. Até porque somos frutos de todos aqueles que lutaram antes de nós. Então, peço licença ao entrar na sua casa e agradeço o convite. Eu sou Jaime Paixão, uma mulher preta em movimento, uma mulher preta de favela, né? Estou na favela, mas não sou favelada, porque a gente está em movimento para essa construção. Educadora, historiadora, professora de sociologia, escritora, poetisa e ativista. Me diga, como foi que você começou? Como foi o início disso tudo? Meu amigo Batatinha, a história é muito engraçada e eu acho que o destino ele faz isso, né? Nada é o acaso. Já trabalhava no Colégio Equipe, estou lá há 15 anos. Aonde fica esse colégio? No centro de Lauro. Pô, que bacana. E aí eu trabalho com ensino médio. Hoje eu trabalho com médio, Fundamental 2, mas na época eu só trabalhava com médio. E surgiu uma oportunidade de levar um grupo de escritores para conhecer Salvador em uma outra perspectiva, que foi indicado pela minha coordenadora, Sônia Fonseca. E aí, a partir daí, a pessoa que estava organizando o evento era a dona de uma editora. E nesse papo, a gente conversou sobre personalidades negras. E aí eu disse a ela assim, o livro didático, ele não me enxerga. E aí, quando eu digo ele não me enxerga, ele não enxerga todos que são iguais a mim. Não havia essa representatividade. Não existe uma história única. Existe história, existe a sua história e a minha história. Então, a nossa história. E essa história contada de um viés só não me acolhia. E aí ela me convidou para fazer uma parceria, que no caso foi a primeira escrita que eu vou aqui mostrar, Impactos Negros, que é um livro que traz personalidades e história da nossa população. Entre elas, eu vou só dar uma mostradinha que fala sobre a história da Mãe Preta. Então, quem é a Mãe Preta? Era a ama de leite, que até hoje você vai encontrar em vários interiores e até em alguns espaços da cidade, da zona rural. Então, a escrita começa a partir daí. Aí você vai despertando o que eu precisava contar. Contar momentos, compartilhar histórias ao qual eu vou escutando, compartilhar histórias dos meus alunos, que também você vai conhecendo a partir das aulas. E aí eu estava já dentro da literatura e extremamente apaixonada pela escrita. Qual o objetivo da sua escrita? Aí, quando eu começo a escrever, com essa necessidade, no mesmo ano que eu inicio a escrita, a Escola de Samba Mangueira lança um enredo que diz assim, a história que a história não contou. Esse enredo vem contando a história dos nossos. E aí eu entendi, realmente, eu estava no caminho certo. Eu precisava falar dos meus. Eu precisava trazer histórias de rainhas negras. Eu precisava trazer histórias de personalidades negras que chegaram aqui antes de mim, que construíram uma história de luta para que hoje eu conseguisse estar aqui com esse microfone e com a câmera. Alguém lutou antes.
Eu não cheguei aqui sozinha. E eu sempre digo assim, né? Qual é a minha frase? Bom é não ser só. Porque se eu fosse só, eu não estaria aqui com você. Maria, vai dar o maior problema quando chega aí em casa. Como você transforma a educação? Como é que você consegue transformar a educação atual em antirracismo? Porque você sabe que existe esse certo preconceito ali dentro, mas você está sabendo debulhar o milho? Porque não é brincadeira. Conta pra gente. Então, primeiro assim, o que é antirracismo? Então, o antirracismo, ele é qualquer ação que se tenha contra o racismo. Então, quando você traz uma escrita, um escritor, um texto, uma letra de música ou qualquer movimento que tente excluir o racismo dentro da sociedade, você está fazendo essa caminhada na educação. Então, se eu pego o livro didático, Batatinha, que ele me diz assim, e os negros vieram para o Brasil. Alguém arrumou a mala lá e veio para o Brasil? Veio, pô, de uma vez caindo no pau, amarrado, veio no porão de um navio, nego mordendo a cabeça, alguns morreram, pegaram enfermidade, foram jogar nos mares, porque eu fui criado ouvindo, os negros seguram a cabeça com a mão e chora, sentindo a falta de um rei, porque ela tinha muito rei na África, e quando eles vieram de lá pra cá, eles vieram pra poder cobrir o espaço dos índios, que os índios rebeldes, eu não vou trabalhar para ninguém, que eu não nasci escravo. O índio era miserável, preferia morrer do que trabalhar. Então começaram a sequestrar os negros até educados de tudo quanto é lugar para trazer de lá para cá. Então, é exatamente essa história que o livro não conta de uma forma para que o aluno cresça e torne essa sociedade extremamente antirracista. Então, a necessidade de você ter uma literatura negra dentro da educação é a gente conseguir fazer com que alunos negros e alunos brancos conheçam a história. E a partir do que você conhece a história, você vai dizer assim, mas tinham africanos com reinos? Mas havia rainhas no continente africano? Pronto. Eu tô de príncipe, e aí? Vai encarar o negão é bonito? Tem alguém em casa? E dentro dessa perspectiva, a gente também precisa entender que dentro do continente africano, em muitas regiões, a rainha, ela era mais importante que o rei, porque a rainha, ela tinha um útero. Ela gera o príncipe, que depois se torna rei, para ter a sabedoria, para poder organizar o seu espaço e essa aldeia. Então, a educação antirracista, ela parte a partir da leitura e da escrita. Só que eu só posso escrever sobre antirracismo quando eu leio. E o que é que a gente está lendo? Só o livro didático? Ou se tem uma biblioteca negra dentro das escolas? O que é que falta na literatura para que os alunos possam se preencher educavelmente? Se eu lhe digo que eu estou aqui porque alguém lutou antes de mim, eu estou querendo lhe dizer que nessa caminhada, alguém já contava história lá atrás. Alguém já abria círculos, já abria rodas de conversas, dos mais velhos para os mais novos, dividindo essa história. Se nessa luta a gente criou leis para garantir o ensino da África na sala de aula, alguém precisa fiscalizar. Porque se tem a lei e não tem a fiscalização, ela não vai acontecer. Que tipo de lei? Você tem a Lei 10.000, que vai dizer que a obrigação da escola é ensinar a África. Mas que África? A gente vai entender como está vindo lá. A África, que eu vejo mais, ela é uma divisão de água muito grande dentro da África, porque as pessoas, os africanos, você vê que tem africano que está com o pé na sandália, o outro na botina e uma metralhadora na mão. O que a gente vê muito lá é muita guerrilha. O que a gente vê muito lá é muita exclusão dos próprios negros e muito extermínio. É isso que acontece lá na África. Ou alguém me prove o contrário? Então vamos lá. Primeiro, nessa história contada de um lado só, o que a gente estuda? A Europa. A gente estuda a Europa do início até os dias atuais. O que se estuda da África? Aquilo que a Europa quer que a gente estude. O que você tem na África? E aí eu falo a África como todo. Não falo a África unificada. Falo a África como todo. Um continente. E dentro desse continente a gente vai perceber que o colonizador que saiu ficou os costumes do colonizador. Então quando você diz assim, o que eu vejo na África são pessoas com a arma na mão, querendo dominar outras pessoas. É isso que chega pra gente. Só esse tipo de informação que hoje as emissoras de TV, até as redes sociais, os jornais e blogs aprenderam a divulgar. Hoje, crime, morte, perversidade, crueldade está fazendo sucesso. É uma desprestação de serviço, mas o que a gente pode fazer? A gente está vivendo a realidade dos fatos. Só que a gente precisa também conhecer da África a ciência, a literatura, a medicina, a matemática, a história,
a língua, os idiomas, os costumes, a cultura. E isso é pouco divulgado. Então, eu foco na questão da violência baseada em toda a estrutura do capitalismo selvagem. E, a partir daí, eu vou seguindo o caminho do colonizador, que, em sua maioria, não está lá, mas todo o costume do colonizador ficou. Porque quem domina se acha colonizador. Dono, Pronto. proprietário, sem ter nem sequer um papel assinado por ninguém. Você que está acompanhando a gente aqui no podcast da TV Batatinha, eu estou com Rayane. Essa mulher, que é uma mulher empoderada, uma mulher capacitada, uma mulher que está preparadíssima para passar para cada um de nós aquilo que a gente precisa. Essa mulher, ela é uma das negras responsáveis pela educação do seu filho, do seu sobrinho, do seu neto, do seu afilhado, do seu vizinho, tá? Ela é responsável até pela sua própria educação. Para mim, é muito bom estar do seu lado, porque eu quero te fazer uma pergunta. Como é o seu comportamento na sala de aula quando existe alguns alunos que querem fazer na sala de aula o que faz na sua casa, com sua mãe, com seus avós, com seus pais, e na rua chega endemoniado, porque isso não é coisa de Deus, endemoniado, querendo quebrar a professora no pau, querendo quebrar os próprios alunos da direção no pau e até ameaça. Como é que você lidar com uma situação como essa? Desculpa lhe fazer essa pergunta, apoderada, mas você com certeza vai saber responder como, e vai ensinar também aos senhores pedagogos como devem se comportar com situações, principalmente quando se trata de negro. Você, como mulher empoderada, por favor, fique à vontade. Vamos lá. Quando a gente fala de educação, cada dia é um dia. Cada experiência é uma experiência. Então, como eu te falei, eu trabalho na equipe há mais de 15 anos, acho que uns 17, se eu não me engano. E aí, assim, na equipe eu construí com os meninos uma coisa muito legal. Um aluno meu, Heitor, ele está no 3º ano do ensino médio, ele é quase um historiador. Eu sempre digo a ele que ele é muito bom em história. E essa relação de amizade, de acolhimento que se constrói, quebra muitas coisas. Porque até quando eles têm um comportamento ou alguma fala racista, machista, eles dizem assim: ih, Jaime, foi mal. Não era para falar isso, né? Ou o outro aluno me olha esperando que eu tome alguma atitude para que aquilo seja reconstruído. No entanto, eu também trabalhei numa escola em Águas Claras há mais ou menos 12 anos, nessa escola, que é o Colégio Reina Balheiros. E a realidade não é diferente, porque você entende que quando a educação é acolher, eu consigo manter a casa cheia. Então, a casa cheia tem muito a ver com isso. O aluno, ele te conhece. O aluno, ele sabe quando você não está bem. O aluno sabe o que é que você defende. O aluno sabe o que é que você não concorda. E aí, quando você cria esse vínculo de amizade, ele não tem comportamentos ao qual você acabou de chamar de endemoniado. Não, isso acaba não acontecendo. Porque é uma negociação referente a... Eu deixo eles falarem para que eu possa falar. Então, sempre dou, né, a pauta para que eles falem. Direito da palavra. Pronto. Falou, e agora eu vou dizer por que não, por que sim e como mudar. Eu não posso cobrar de você aquilo que eu não te ofereço. E aí isso desconstrói. Então, tanto no Renan Baleiro, que eu trabalhei bastante tempo, e numa equipe, a ideia do acolher consegue fazer uma transformação extremamente facilitada para a educação. Para além do livro. A educação, ela é além do livro. Se eu fico preso num livro, eu vou estudar só a história de Dom Pedro, que você acabou de desconstruir. Mas se eu consigo ouvir e consigo ter o direito de fala, tudo funciona. Então, não dá para ter esse aluno da rua. Porque às vezes parece que o aluno em casa ou na rua é um e o aluno na escola é outro. Eu gosto muito de debate, gosto muito de sentar no chão, de fazer o círculo. No círculo, eu estou querendo lhe dizer que aqui ninguém é maior nem ninguém é menor. Estamos todos no mesmo patamar. Eu não sei tudo. Ainda bem. E nem quero saber tudo. Mas você sabe um pouquinho, eu sei um pouquinho. E ela tem outra vivência e o outro tem outra vivência. Nessa vivência do que você leu, do que eu li, do que o outro leu, a gente vai compartilhar esse conhecimento. E aí tem uma filosofia africana chamada Ubuntu. Sou porque você é. Eu não sou sozinha. E isso tudo eu levo para a sala de aula, que é o que facilita essa dinâmica pedagógica. Diga para eles que estão chegando agora, quem é você, Jaime Paixão? Eu sou Jaime Paixão, uma mulher preta, oriunda da favela, professora de História, Sociologia, pedagoga, escritora e poetisa. Sou tia, Dinda e filha.
Pois é, tá aí. Raime, me diga uma coisa. Como é você como pedagoga, como professora? Pedagoga. A pedagogia só entrou na minha vida depois da escrita. Quando eu comecei a escrever, eu entendi que brigar de cima para baixo ia me gastar muita energia. Então, se eu fizesse pedagogia e começasse a escrever histórias infantis... Mostra alguns livros pra gente aí, já tem. Eu vou falar agora da escrita infantil. Quando eu comecei a escrever para as primeiras infâncias, aí eu falei assim, eu vou fazer pedagogia, né? Então são 4 anos, para entender esse mundo que estava distante de mim. E aí surge a primeira escrita, que é essa aqui, que é a Rainha da Núbia, aonde você começa a perceber que o aluno diz assim, rainha africana? E tem para uma rainha africana? E o que essa rainha fez lá na Núbia? Então, ela vai brigar para defender o seu povo. Ela vai se doar para os bancos europeus para que sua família fique livre. E aí você entende todo o movimento da mulher dentro de alguns espaços na África, ao qual defendia suas aldeias e seus reinos. Então, quando eu digo assim, a África no Brasil... E aí eu vejo em alguns livros dizendo que, mas os negros vieram. Não, os negros não vieram. Eles foram sequestrados e trazidos. E aqui eles vão viver um momento de banzo que tem a ver com depressão, com saudade, com dor, para conseguir reconstruir. E se naquele momento, Batatinha, houvesse uma lei que falasse assim, manda os negros de volta para a África. Para que África você voltaria? Amigo, você vai perguntar? Graças a Deus que eu não estava nessa época, só de resto. Está repreendido em nome de Jesus. Pegaram a negrada, né? Porque a gente é oriundo da negada, a gente é negão, quebraram os nossos negão no pau. Princesa Isabel, eu tenho mais a que dizer muito obrigado por um dia você ter passado por aqui, viu, princesa? Por um dia ter passado por aqui e ter brigado com sua família, com seu pessoal lá e ter metido a caneta no papel. A caneta no papel. Os portugueses, com todo respeito aos portugueses, chegaram aqui, foi os portugueses que descobriu o Brasil. Eu ainda tenho um pouco sabe, eu fico assim olhando, quando você fala de mulher empoderada, eu me lembro de Maria Filipa, aqui em Taparica, que queimou diversas embarcações, e que Taparica e Veracruz deveria tomar vergonha na cara e fazer um busto gigante na saída ali do ferryboat ou na entrada da Nova Ponte, dizer que viva Maria Filipa. Essa é uma das que realmente salvou a Bahia, salvou o Brasil. Porque foram muitas embarcações que pegaram fogo, doou a vida para salvar todos nós, mas pouca gente se lembra, pouca gente comenta. E quando você fala da Princesa Isabel, na verdade, assim, não desmerecendo a caneta e o papel, mas a gente também precisa fazer a caminhada da luta da abolição. Então, quando a gente montou os quilombos, você iniciou falando do quilombo de Portão. Isso. Quando a gente inicia os quilombos, quilombo é acolhimento. Quilombo é acolhimento. E eu ainda posso referenciar ou ligar o quilombo à favela. Porque quem mora em favela vai entender que quando Dona Maria vai trabalhar, alguém olha Joãozinho e Maria. É esse alguém que ela vai dizer assim, fulana, passe o olho no meu filho aqui que eu vou trabalhar. Quando ela volta do trabalho, já à noite, cansada, ela traz um agrado para Dona Fulana, que olhou os filhos dela, que às vezes nem olhou. Estava lá dentro da casa dela, e a criança correndo na rua. Mas ela confiou. E a outra diz assim, menino, vai para casa, sua mãe não está em casa. Esse cuidado é do quilombo, a gente aprendeu no quilombo. É nesse quilombo de acolhimento. Só que essa história do quilombo é uma história da África. Onde nós nos cuidávamos lá na África, nos cuidávamos dentro do navio negreiro, com todo o movimento de dor, de sofrimento, que só quem sabe é quem viveu. Quando chegamos aqui, que fomos vendidos, tudo que aconteceu, mas a gente resistiu. Lutamos. A sua bisavó e a sua avó lutou, a minha avó e a minha bisavó também lutou. Então, esse movimento de luta nos traz a necessidade de entender que a gente precisa ter uma educação antirracista já. Todas as escolas precisam falar a mesma linguagem. Aí a gente diminuiria metade dos problemas relacionados ao racismo. E além de que, as pessoas pretas sabem falar sobre outras coisas. Isso é verdade. Cabelo, batom, unha, música, jazz, reggae e leaê.
O Antônio Carlos Vovô, tá vendo você aí? Um abraço. Tô falando de ele aí, mas antes de Antônio Carlos Vovô, veio a Apolônio. Eu sou conhecedor disso, porque eu fui terceiro dono do Bloco Afro Muzenza. Aí o Barabadá Geradão foi um dos donos do Muzenza. Muzenza passa e balança a massa. A Muzenza passa e balança, entendeu? Jamoliva como cantor, vovô, entendeu? Mamãe, África, saudoso Itamar Tropical, é Muzenza. Muzenza significa as danças das dia hoje, entendeu? Casa do Senhor, do Engenho, ele é aí. Você falou em cabelo, pouca gente sabe que acha bonito os dread, os cabelos trançados. Você sabe o que era isso, gente? Isso era mapa. Mapa que as negras aprenderam a criar. Fazer um mapa na cabeça para as pessoas fugirem na Europa para o quilombo. Naqueles dreads, naquelas tranças, se escondia palito de tala de fósforo, se escondia algumas coisas para comer, se escondia tanta coisa ali, e até pedra de diamante, que naquela hora tinha diamante para levar para o quilombo. Pouca gente sabe dessas histórias. Chegou uma época na Europa que a degrada chegou as mulheres sem a cabeça raspada, todas que tinham cabelo. Porque fugiu os negros, diziam, como é que pode, rapaz? Ninguém acha. Instrutores não acham, os caras não acham, porque já sabia o caminho estava na trança. Esse tipo de cultura que vem, eu fico observando que é uma coisa que você está me observando, porque você nunca viajou nisso, mas não é natural que você faça. É uma coisa de Deus. Por isso eu digo para vocês, não adianta, vocês vão se formar em engenheiro. Vocês vão ser o maior engenheiro do mundo, vai estudar na maior universidade do planeta. Mas se vocês não tiverem um bom mestre de obra, o que vocês construírem vai cair na sua cabeça. Vocês precisam dessa pedagoga, desses pedagogos, senhores diretores e senhoras diretoras, senhores secretários e senhoras secretárias de educação, que ainda continuam analfabetos, porque pega uma DI, uma DS, tá ganhando bem, quer tirar onda, puxando o saco de prefeitos, de prefeitas e de governador e pisando na cabeça de quem dava a educação. Tem lugar aí que tem gestor que não respeita a educação. Diversos municípios que estão aí que não tratam os professores e as professoras como deveriam. Os senhores têm que ser banidos. Os senhores têm que ser excluídos, os senhores e as senhoras da vida pública. Que os senhores estão lá para encher o bolso dos senhores. Os senhores estão lá para fazer o que é bom para os senhores. E depois, uma banana para todo mundo. Um pai que às vezes recebe um salário mínimo, não sei como a pessoa consegue sobreviver com o salário mínimo, como é que estica. Toma cachaça, paga transporte, paga colégio, paga aluguel, paga comida, paga água, paga luz, isso é coisa de Deus. Isso é coisa de Deus, ainda tem dinheiro para ir para o futebol, ainda até apostar. É inacreditável com esse miserável salário mínimo que nós brasileiros recebemos. Nós recebemos, que diz que o salário mínimo, no mínimo, deveria ser quase 4 mil reais. E ninguém faz isso. Porque os empresários vão quebrar. Porque vai tornar o que tem, o salário mínimo, que se preparou, e os assalariados em empresários. Pedagoga como essa, o que ela vai fazer ganhando bem? Vai construir um beneguedeiro, daqui a pouco vai entrar no MEC, está com o seu colégio particular. Então não tem que ganhar esse dinheiro todo para não voar. Tem que continuar ali, batendo cartão, sabe? E tendo que fazer um papel de não só pedagoga, como mãe, como madrinha, sabe? Como representante de família, porque tem criança aí que não é brincadeira. Agora eu lhe pergunto, você é a favor da escola em tempo integral? Eu sou do Grêmio, né? Eu sou oriunda do Grêmio. Todo o meu movimento de ativista vem do Grêmio. E aí eu lembro que lá na década de 90, não querendo falar a minha idade, mas na década de 90, nós já brigávamos por uma escola integral. E quando eu vejo esse projeto hoje em pauta para os filhos das minhas amigas, eu fico muito feliz. A educação integral, ela é necessária. Mas, voltando ao que você falou aí, começando pelo Muzenza, conhecer a história do Muzenza, do Ilê, do Malê de Balém Itapuã. Bojão. Você. Sabido. Pronto. Mas assim, a história do bloco é entender que a educação antirracista é necessária. Porque quando
a pessoa que vai fazer a música, que estudou a África, que trouxe, sabe, Muzenza passa e balança. A massa. Pronto, quem é a massa? Somos nós. Somos nós. Somos nós. Quando o Ilê canta assim, né? Não me pegue e não me toque. Por favor, não me provoque, que eu só quero ver o Ilê passar. Pronto. Então, na década de 90, Batatinha, quando você ia em qualquer espaço cultural em Salvador, você sabia quem eram as meninas do Curuzu. Não só do Curuzu, não, porque tinha Malê de Balê, tinha Ileaê, tinha Zambi, tinha Orumilá, tinha diversas entidades, afoxés e afros culturais e outras coisas. Tinha a turma do Deixa Disso e todo mundo se conhecia. Aí se separava, ninguém deixava brigar. Tinha ensaio dia de terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. O máximo que a gente se preocupava era ganhar um dinheirinho para ir para feira de tecido comprar roupa, para mandar fazer uma roupa mais bonitinha, porque no sábado, quando a gente não é para discoteca, é para ensaio de alguma coisa. Hoje você tá todo mundo no celular, ninguém conhece ninguém. Qualquer um bota qualquer foto e diz sou eu. Então, essa história de você conseguir conhecer as letras, conseguir trazer a história do bloco, como é que surge, né? Como é que vem a luta para poder manter esses blocos vivos, é uma educação antirracista. A educação, a história dos blocos afros em Salvador, como um movimento de resistência, precisa estar no livro didático. E não só na Bahia. E aí estou falando no nível nacional. E a gente precisa discutir essas questões raciais partindo da história de Popó, lá no Ilê, partindo da história da fundação do Malê, lá em Itapuã, no Abaeté, das ganhadeiras de Itapuã. Então você tem todo um processo, né, das meninas aqui no Portão. A gente precisa falar sobre isso. As meninas aqui do Quingoma, aqui, as meninas que fazem o samba aqui. Então, essas histórias precisam. Você que frequenta o Recôncavo vai entender. Minha avó é de Mutá. Então, em Mutá tem um samba de roda. Samba de roda da ilha. Quando você estuda a letra, quando você traz aquela letra de música na prova, pro menino discutir, sabe, fazer um debate ali, ele vai entender todo o contexto de África, ele vai entender a importância da África como influência para nós brasileiros. E além do que, quando você fala assim, mas o engenheiro que se formou na melhor universidade precisa do mestre, do encarregado da obra e do pedreiro, que precisa do ajudante. Até aí tudo bem. Mas quando esse mesmo engenheiro entende que a engenharia se inicia em África, que todas as estruturas que foram construídas lá em África não tinha universidade federal nem particular, porque tudo vem da matemática. E aí esse cálculo e essa obra construída em África. Então, se eu conheço isso, eu estou praticando uma educação antirracista. Quando eu conheço a cura, o remédio que a sua avó lhe dava, que a minha avó me dava, sabe? O remédio para dormir, o remédio, a parteira. Quando eu começo a entender toda essa construção que hoje vai se apagando, como o nosso papo tem a ver com a educação antirracista, então quando você fala desses blocos, desses grupos todos, do samba de roda, da história do samba das meninas da ganhadeira de Itapuã, você consegue entender que eu estou trazendo histórias reais, de vivência, né? Quando chega em Mutá, que as meninas cantam, né? A maré vazou, é hora de encher a panela. A maré subiu para voltar os mariscos. E aí eu vou vender, vou cozinhar e vou vender, e também vou comer. Então, isso é vivência e isso é educação antirracista. A vivência é educação antirracista. Você sentar com sua avó e ela te contar tudo o que aconteceu na vida dela, desde lá até aqui, né? E depois sua bisavó, sua avó, sua mãe. Você tem um livro na mente de história oral. Então, a história oral, ela é a base para a educação antirracista. Isso precisa estar na escola. Eu quero te fazer uma pergunta. A educação para os negros, como ela é aplicada na sala de aula, já que você sabe que a sala de aula ela é mística, ela tem de todas as raças, de todas as cores. Quando você pergunta, né, assim, sobre a educação para a população preta, e aí, assim, eu vou começar falando, você falou do poema, né, e aí aqui a gente fala sobre o dia 14 de maio de 1888. Que beleza. E aqui eu quero saudar uma pessoa que é meu tio, Josiel Teixeira, ele é compositor do Ileaê. E devo a minha vida de história a ele, porque quando eu tinha 15 anos ele falou assim, eu estava no Rio de Janeiro com ele, era 1900 e alguma coisa, 97, 96, ele disse assim, Preta, o mundo é todo seu, mas ele só depende de você. E quando eu comecei a estudar o dia 14 de maio, foi o dia mais longo para a nossa população, porque no dia 13, Isabel assinou a lei e mandou a gente embora. Embora para onde? Sem documento, sem sapato, sem comida, sem moradia, escola. Vai estudar sem documento? Então,
As favelas formam a partir daí, da necessidade. E aí quando digo assim, eu sou uma mulher da favela. Sim. Eu sou uma mulher oriunda da favela. Meu pai trabalhou na construção civil. Meu pai andou em Angola, meu pai andou em Israel. Meu pai circulou, construiu Brasília. E eu tenho muito orgulho de tudo isso. E sei que quando você diz, eu mato o leão agora, eu vou dormir. Quando eu acordo, o leão já tá na porta, dizendo assim, acorda, negona. Tô aqui de novo. Já tô aqui te esperando. É desse jeito. Então, essa educação que exclui, ela afasta. Essa educação que não lê o aluno como agente histórico, ela afasta. A educação precisa ser inclusiva e acolhedora. Se eu não acolher o aluno, se eu tiro o aluno da sala todos os dias, se eu brigo com os alunos, ele não vai querer, porque lá fora é muito melhor. Fora dos portões é muito melhor. E aí Rubem Alves, ele diz assim, existem escolas que são gaiolas e outras que são asas. Então vamos formar escolas asas para incluir. E aí incluir todos. Cada aluno é um jeito, cada aluno é um mundo. É um mundo. E apareceram alguns alunos ali de Tinga, que é do Colégio Lopes de Assis, que eu também trabalho lá. E hoje a gente estava fazendo uma atividade sobre essa questão. Lá eu trabalho muito a questão da inclusão e do respeito. Então é a partir desse processo. Se eu incluir, eu consigo caminhar. E eu consigo formar uma sociedade diferenciada. Mas se eu bato de frente e excluo, já era, Batatinha. Não vai ter o amanhã. Porque o aluno, quando ele sai de casa, às vezes até por ter uma convivência que muitos não verbaliza, pelo fato de presenciar cenas de horrores dentro de casa entre seus pais, mãe querendo matar pai, pai querendo matar mãe, às vezes o pai com mulher na rua, muitas vezes a mãe espera o pai trabalhar, bota outro pela janela, e só as crianças que estão em casa que presenciam essa cena ridícula, e muitas vezes fica no meio desse tiroteio, dessa queda de braço, sai dali desmotivada, vai para o colégio por uma questão, de necessidade. Então é preciso que a sociedade, mulheres como você, educadoras como você e outros educadores, comece a formar uma percepção diferente. Diga, não, eu vou começar a criar na cabeça desses meus alunos a sua própria independência. Mas uma independência que você falou de asas, mas não de gaiolas. Nem botar, olha, tem coisas que a gente convive, tem coisas que a gente sabe, tem coisas que a gente vive, tem coisas que a gente passa. Porque tem aluno que vai para a escola, muitas vezes nem pensando em, estudar, muitas vezes pelas condições financeiras que os pais têm, pensando na merenda, pensando em comer, pensando na comida. Você acredita? Psicologicamente, a gente que veio da periferia, a gente viveu isso. A gente conviveu isso. A gente sabe que é discriminação. Como ela está falando aí do tio dela, que é, na realidade, compositor do Ileaê, eu lhe digo, o nome dele mesmo. Josiel Teixeira. Josiel, você sabe, Josiel, eu, de Meireles, de Menina Peixe, de Liberdade, Perovai, preciso lhe dizer alguma coisa? Não sou otário. Não sou otário. Vindo do boxe, de Edmundo, de Davi, entendeu? Da caixa d'água, não sou bobo, na mão, no pé, não sei imaginar. Então, de feira, vi quando simplesmente Apolônio Popó e o resto da galera criou o Ileaê. Eles criaram o Ileaê porque eles tentaram sair no Internacional e nos Corujas, e de lá não saía negro. Não saía preto. Eles criaram, me lembro daquela mortalha horrível, que o Ileaê teve no primeiro ano, com o jipe de Simonal, a bosta de um jipe com aquele microfone, olha o ovo, olha o ovo, olha o ovo, olha o ovo, aquelas dois jipinhos, um jipinho com uma planta de palácio pra cá, e aí foi desfilar no Campo Grande. Quando chegou no Campo Grande, nego pra caramba naquela época, em que o presidente, o coordenador do carnaval, chamava-se Dr. Arquimedes, um baixinho, um pretinho, gente boa, mas todo mundo queria enforcar ele. Era um negócio complicado que ele dizia, por favor, ele dizia pro Mucense, ele aí, Malê de Balé, quem tá falando sou eu, Batatinha. Pra todo mundo, vi quando criou-se, o Geraldão criou o Olodum, o primeiro cantor do Olodum sai de participação, o primeiro regente prega o pai dele, tinha uma Kombi também de ovo e uva, ficava cantando Olodum pra cima e pra baixo. Depois foi que João Jorge, como relações públicas do Ileaê, pegou o Olodum. João Jorge, presidente do Ileaê, presidente do Olodum, foi relações públicas do Ileaê. E vi quando o Ileaê queimou o alto-falante, o Ileaê passou. Não tinha o que cantar, como é que a galera fez? Que broca é esse? Eu quero saber, todo mundo na palma da mão. É o mundo negro que viemos cantar pra você. Estamos crioulos, estamos bem, legal. Estamos cabelo duro, estamos back, pau. E aí passou cantando isso direto. Isso pegou, tanto que Sana de Sá, todo mundo pegou, foi um sucesso na época, um escândalo também.
Na época que blocos que apareceram, estudante, era magnatas, era barrabas, era desajustados, era internacionais, era coruja, no tempo que não tinha trio elétrico. Era muito pouco trio elétrico. No tempo que ainda existia escolas de samba, no tempo que o afoxé mandava, no tempo em que os blocos carnavalescos indígenas saía Tupi, Comanche, Apache, tá? Então a gente fica aí olhando essas coisas que a gente vem dessa época cultural. E ao longo do tempo se perdeu. Sufocaram. Surgiu o axé. O axé subiu e conseguiu vencer em cima dessa negrada, gravando o que essa negrada cantava. Muita gente está aí até hoje rico porque ficou em cima da negrada. Em cima de todo mundo. Ganhando uma fortuna. Alguma vez você já sofreu alguma ameaça de algum aluno seu e a mãe e o pai ir para a porta do colégio dizer que quer lhe matar? Eu quero ver se é verdade. Já aconteceu isso? Não, nunca aconteceu. Mas já aconteceu com algum colega seu? Também não. Não que eu vivenciasse, mas a gente sabe que acontece em outros lugares. Né? Infelizmente, tem vários problemas de violência dentro da educação e, ultimamente, de forma maior. Parece que os professores viraram o lobo mau da história, na real. Mas eu nunca vivenciei, na prática, nada relacionado à violência, até porque os meus alunos me amam. E é bom que me amem, viu? Porque eu gosto mesmo de ser amada. Então pronto, eu vou passar a ficar apaixonado por você se você fazer pra mim uma poesia, já que a gente tá chegando no final, porque você merece. Apresente seus livros, por favor. Olha, gente, vamos comprar, viu? Tira aí o do bolso. Dia das Crianças tá chegando, o livro também é presente, tá? Aí eu voltando com o livro da Rainha da Núbia, a gente tem aqui. Aí a gente tem Yassantê, que é a rainha do trono, que ela luta para defender o trono de ouro. E aí quando a gente fala de ouro na África, a gente desconstrói essa África da pobreza que se prega. Porque se tinha uma rainha que defendia um trono de ouro, é porque a gente tinha bastante abundância. Então alguém pegou. Alguém levou. E quem levou precisava devolver. Então as guerras estão relacionadas a isso. E aí falando, também eu preciso falar desse livro que é uma coletânea, que a gente tem uma coletânea de escritores pretos, que é a Liga do Dendê. Atualmente eu estou no Afrolendo, e eu preciso também falar do Afrolendo, que tem como coordenador Marcos Cagé, que é um cara excepcional da literatura afro das primeiras infâncias. E Cagé tem uma fala que ele diz assim: a escrita negra precisa ser lida por crianças negras e por crianças brancas, porque eles não vão conhecer a história se eles não tiverem acesso à leitura. Então, a educação antirracista, ela é a porta para a gente iniciar essa sociedade melhor. Que até que eu não pegue ela no futuro, mas que os meus mais novos consigam alcançá-las. Pois é, tá aí, dá pra vocês terem ideia. A gente tá acabando o programa com essa Raime Paixão, né? A galera vai nascer em Salvador, Bahia, é bacharel em História e é licenciada em Pedagogia, tá? Com pós-graduação em Educação Inclusiva e História da Bahia, coordenadora da Escola Preta, idealizadora do Colégio Dolores, né? Escritora, poetisa, associada a Literartes e faz parte da Academia Literária Almas. É uma mulher preta em movimento. Sua frase é: bom é não ser só. Obrigado pela sua participação, pelo papo, pela aula que você me deu. E fico feliz em saber que a gente que saiu daquele movimento cultural ali da Alvarenga Peixoto, do Curuzu, da Senzala do Bairro Preto, né? Aí a gente via como era. Quem tá lá até hoje é a Liro. A Liro, você tomou conta aí, hein? Se deu bem aí, hein? Rapaz, vovô Antônio Carlos Vovô, que é meu amigo vovô, a gente se encontra tudo, também sou boêmio, a gente se encontra muito ali no Bar do Cravo. Quando a saudosa Adelaide estava viva, é que a gente ia pra lá, eu, ele, uma galera, né? João Jorge, todo mundo que tá aí tomando conta, os filhos que cresceu, a gente fica feliz. A gente fica feliz porque a gente sabe que existem pessoas que têm a responsabilidade de manter a ordem, a integridade física e cultural psicológica de cada um de nós, trazendo para a gente aquilo que a gente precisa e que a gente merece, aquilo que a gente necessita para que possamos seguir o nosso caminho, tendo como referências bons exemplos. E bons exemplos é você, Raime. Eu só espero que as suas alunas
sabe, através do que você passa aos seus alunos, queiram também se formar em docentes. Eles pretendem ser engenheiro, ser alguma coisa, advogados, mas tem muita gente, mas a educação é boa. O problema da educação ainda é os que se educaram demais, entraram na política e não pagam o que os educadores merecem. Um bocado de safado, safada, com todo respeito, vocês sabem que professor e professora, a educação é a base de tudo. São duas coisas que eu fico revoltado. A educação e a saúde deveria ser prioridade nesse país. A gente viu aí na pandemia um corre-corre dos infernos, porque dentro dos hospitais antigamente não era qualquer um que entubava, era doutor não sei quem, diretor não sei quem, não sei quem. Quando a merda chegou, foi todo mundo, gato, cachorro, periquito, papagaio, entubando de qualquer jeito. Porque não tinha como uma pessoa só se virar como se virou. E a gente presenciou uma das cenas mais horríveis que eu já vi na minha vida, em tempo real, que não foi fake, não foi uma coisa cinematográfica, foi real. Quando eu estava em casa, deitado, e tive o desprazer de ver no Jornal Nacional um trator levando um bocado de corpo e jogando em São Paulo dentro do buraco, um bocado de cobra, que tem, meu Deus, o mundo acabou, eu fiquei louco. Ali na Praia do Flamengo, eu digo, meu Deus, aí eu digo, vou sair para ver a praia. Quem disse? Não tinha um ser humano na praia, que tem no dia que a terra parou. Fui até a Praia do Forte, botei, não tinha um carro na rua, que tem, pronto, deu merda. Agora foi que eu fiquei, eu precisei tomar um pouco de remédio, muito, mas meu remédio foi o quê? Muita vacideira para eu ficar calmo, muito juízo, porque eu não fui dirigindo, quem me levou foi meu filho. Eu não podia, estava ainda um pouco, mas graças a Deus eu consegui, mas mesmo assim, em cima da cama, ainda peguei a infeliz dessa Covid. E consegui superar porque eu tinha tomado muito antibiótico, eu estava me tratando com aroeira. Então ela não aguentou, eu matei ela, e antes dela me matar, eu matar ela, matei, graças a Deus. Mas tomei todas as vacinas. Ai, me apaixonei por você, adorei a aula que eu tomei, muito obrigado. Tem que ser secretária de educação, tem que parar de estar importando alguém se ligar das siglas partidárias, para satisfazer as siglas partidárias que dão apoio a certas pessoas para chegar no poder e buscar quem de fato direito tem conhecimento. Obrigado, vai ficando por aqui o nosso podcast da TV Batatinha. Pode ou não pode? Obrigado ao meu grande amigo empresário, bancário, sindicalista, que conseguiu fazer a minha cabeça e dizer, não, eu estou fazendo um podcast, é para você. É pra você, Batatinha. Jogue duro. Ao meu amigo Roque Fagundes. Obrigado, Roque, que encontrou o Raimê. Aí ligou pra mim pra poder a Raimê vir aqui no meu programa. Roque Fagundes é o meu vereador aqui em Lauro de Freitas. Eu não tô nem aí pra ninguém. Porque a maioria de vocês que é vereador, eu passava por vocês e vocês ignoravam, hein? Só dentro dos seus projetos, ignoravam, né? Eu tô com o Roque aqui, mais ou menos. Ô, Roque, fala que você tá ao vivo. Você tá onde? Cadê Roque? Roque? Vamos lá, deve estar no meu... Peraí, deixa eu ver aqui. Fica aí, filho de uma égua, fica aí. Vou tirar o meu Bluetooth, não ligue não, viu, gente? Aqui agora, vou botar aqui Roque pra voz dele, já que Roque tá aqui, né? Vou botar a voz dele, a voz de Roque Fagundes. Roque, fale pra gente aí, tudo bem, Roque? Boa noite. Ainda tá tendo? Você tá no ar, eu tô acabando o programa aqui agora, tá todo mundo te escutando, tô botando você aqui no telefone, viva a voz. Meu vereador. Aí, mas eu tô ligando porque realmente eu tive reunião aqui agora e terminou agora. Hoje eu não vou poder estar ao vivo aí, mas... Você está ao vivo, próxima... então você tá falando, você tá ao vivo, eu tô virando aqui. Mandar um abraço aí, né, pra toda essa turma que acompanha a TV Batatinha Web, que acompanha esse trabalho seu, Batatinha, maravilhoso, fantástico, né? E dizer que eu estou muito feliz e muito honrado de ter você, não só como um grande amigo, mas como um grande parceiro da comunicação. E o que faltava em Lauro de Freitas hoje está completo, que é uma pessoa, né, que realmente faz a comunicação com amor e faz a comunicação para melhorar a vida das pessoas. Então... é muito orgulho, é muita alegria pra mim. Um forte abraço, viu? Peraí, Raime quer te fazer um agradecimento aqui. Fale, Raime. Roque, meu querido, uma boa noite. Novamente gostaria de agradecer a porta que foi aberta. E aí eu estava falando aqui sobre educação antirracista e sobre resistência. E dentro do nosso coletivo Quilombola, um abre a porta para o outro passar. E você fez isso. Então eu queria agradecer. Muito obrigada. Querida, valeu. Obrigada a você por você existir e nos brindar com
com tanta coisa bacana, com tanta palavra bonita aí que eu ouvi há pouco tempo, né? E por estar ajudando a transformar, né? Trazer a transformação, verdadeira transformação social. Muitíssimo agradecido por você estar aí, por você existir. Sônia tá aqui também e tá mandando um beijo. Sônia tá mandando um beijo. Tá joia. Sônia tá te mandando um beijo. Sônia tá aqui te mandando um beijo. Termine aí que eu vou chegar, mas termine que eu vou chegar. Tá bom, ninguém vai sair daqui não, vai ficar te esperando. Valeu, esse é o Roque Fagulho, nosso vereador aqui em Lauro de Freitas. Deixa eu só nosso fazer. 13.700! Esse homem precisa chegar na dor. Os vereadores que estão ratados aqui em Lauro de Freitas, vocês fizeram um bocado de projeto, pensou que o Batatinha tava morto. Mas que Batatinha tá morto? Batatinha na TV, Bandeirantes, no rádio, você é um maluco, ué? Cheio de história. Aí alguns olham pra mim assim, não mandam um abraço pra mim, eu digo, vem cá, quando foi que você se lembrou que eu existo? Quem me chamou pra um projeto chama-se Roque Fagundes, ele e Libório. Eu sou o tipo do cara que eu gosto simplesmente, sabe, de ser o verdadeiro, ser verdadeiro. E quando eu cheguei aqui, eu tenho com o Marquinhos Filhos e Marquinhos Santiago, que é o operador. O cara que tem Grêmio é de Daniela Mercury, entendeu? O pai dele é de Daniela Mercury, é de Saula, de Jau, é de todos os artistas da Bahia. Aqui, na Artes Cerimonial. Então, a galera que está comigo é uma equipe muito grande, muito forte. A gente tá aí e a gente vai sempre fazer podcast nesse sentido. Não tô preocupado de bater milhões logo não. Depois a gente chega pra bater. Mas o importante é que Jaime vai guardar esse vídeo que vai ficar pra sempre, 100 anos no mínimo na plataforma do YouTube, que os netos delas, os amigos, os professores, as colegas, os diretores, os gestores municipais que ainda vão passar por essa cidade, vão assistir o que fez e o que faz uma negra empoderada, principalmente vou mandar pra todo mundo do Ileaê. Vou mandar pra você, Carlos Alberto. Aí vindo você, vovô do Ileaê. Dona Hilda não ensinou muita coisa não, sacana. Ensinou sim, que ela era pau e madeira. Mamãe Hilda, não é brincadeira. A vovô foi, praticamente morou dentro da Merelle, junto do Magnata, muito perto da gente. Sempre, batata, não sei o que lá, o couro comia lá, porque naquela época tinha o couro comia. Ninguém, aí, vovô, se mexer, a gente vai pra cima. Ninguém mexeu, vovô nunca buliu, vovô sempre um cara tranquilo, boêmio, com aquela cara dele de otário, mas de otário não tem nada, viu, Antônio Carlos? Não tem nada. Obrigado, Jaime, eu tô com Sônia Fonseca. Sônia, um beijo, Soninha. Muito obrigado por você ter assessorado a nossa querida Jaime. Você é poderosa, viu? Um beijo. Gostaria de agradecer novamente a todas as pessoas que participaram, a você, ao Colégio Equipe, né, que novamente abriu a porta para que isso tudo pudesse acontecer. E a frase que eu vou deixar é essa, né? Bom é não ser só. Então pronto, eu vou acompanhar você. Preciso falar uma coisa importantíssima. Tô chegando agora de São Paulo, que eu fui receber um prêmio na Bienal de São Paulo e fui lançar uma antologia. E aí, assim, duas coisas importantes. Primeiro, a antologia é um livro que fala da mãe de Ayan, que estava aí no grupo, que é uma senhora, vovó Sara, que ela está com Alzheimer. E a Ayan cuida muito bem dela. E a minha história fala sobre ela, que é uma pessoa que marcou a minha vida. E segundo, eu gostaria de agradecer a uma moradora da cidade de Tapecerica da Serra, Adriana e Rogério, que me receberam na sua casa e cuidaram de mim. E Leilda Ribeiro e família, que também cuidaram lá de São Paulo, de Embu das Artes. A galera de Sampa, ela tá aqui. Eles são aí também. Metropolitana, Salvador, Lauro de Freitas, agradecendo pela hospitalidade que recebeu. Olha a força que tem o YouTube. Você tá mandando pra eles. Dando um beijo pra eles aí. Então, eu gostaria de mandar um beijo e agradecer todo o cuidado. Transporte, levar, buscar, alimentação. Até os hambúrgueres que rolaram nessa confusão. Foi bom. Então, muito obrigada. Valeu, galera. Até terça-feira que vem com outro Pode ou Não Pode do Batatinha. Marquinhos Filho, você foi show. Tá vendo, Marcão Pai? Você já perdeu pro filho. Foi na tela, foi. Obrigado. Valeu, galera.